Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Que a paz esteja com todos vocês. Agradeço do fundo do meu coração você que já é inscrito nesse canal, né? Louvo a Deus porque esse canal vai crescer, né? Ainda ele está pequeno, mas eu creio que ele há de crescer, né? A Bíblia diz que nós temos que ser fiel no pouco, que no muito Deus ele nos colocaria. Então eu faço juízo dessa palavra, né? E já peço por gentileza, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá bom? Deixe o seu like, para que o YouTube ele entenda que o conteúdo desse canal é bom e que ele venha recomendar para mais pessoas, tá certo? O meu objetivo não é crescer a minha pessoa, tá amarrado isso, né? O meu objetivo é que o Evangelho cresça através desse canal, que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas por intermédio deste canal, que Marcos 16:15 venha se cumprir. É esse o objetivo principal deste canal, tá bom? Mas já sem delongas, né, sem demora, vamos a mais um estudo falando sobre os erros do profeta Samuel, né? Deixa eu pegar o papelzinho aqui. A gente está vivendo, a gente está falando sobre aprendendo com os erros, né, do profeta Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi um grande rei, né? Samuel foi um grande profeta, melhor dizendo, fruto de um milagre, né? Filho de uma mulher chamada Ana, que era estéril, não podia ter filhos. Deus assim foi misericordioso para com ela, né? Ela teve uma atitude e Deus fez com que ela engravidasse, e além de Samuel ela teve mais 5 filhos, né? Contando com Samuel, aliás, mais 6 filhos, né? Melhor dizendo. Então Deus agraciou a Ana com esse milagre. E o profeta Samuel foi um grande homem de Deus, né? Antes dos reis na época, o profeta Samuel ele foi o juiz de Israel. Olha só como esse homem teve um grande papel na Bíblia, né? Foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Inclusive foi por intermédio dele que Davi foi ungido, né? Só que antes de Davi ser ungido, ele havia consagrado e ungido um homem chamado Saul, né? Que foi o primeiro rei de Israel. Saul foi um homem que Deus ele mandou que Samuel ungisse, só que não era da vontade de Deus, né? Deus permitiu que Saul se tornasse rei para Deus mostrar para o povo, né, o que eles iriam enfrentar, né, por causa da desobediência do povo. Até então, Deus ele queria ser o rei daquele povo. Só que o povo, por eles olharem para os outros povos, né, eles olharem para cidades vizinhas, para os outros países, cada país tinha o seu rei, né? Então eles também queriam um rei, só que Deus não queria um rei para eles. Era o próprio Deus que queria reinar sobre eles. Só que o povo não aceitou, né? Aí Deus virou para Samuel e falou: Samuel, deixa esse povo, porque não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim, né? Já que eles querem um rei, então dá um rei para eles, né? Então Deus ele permitiu que Saul chegasse ao reinado para mostrar para aquele povo as consequências de sua
de sua rebeldia. Por quê? Porque Saul foi um rei totalmente rebelde diante de Deus. Saul foi alguém que começou bem, mas terminou mal, né? Ele começou fazendo a vontade de Deus e, vamos falar no português claro, ele deixou subir pela cabeça, né? E começou a querer fazer do próprio jeito, começou a desprezar os mandamentos, começou a desprezar a vontade de Deus. Então Deus o rejeitou, né? Deus deu 2 oportunidades para Saul se arrepender, mas o Saul ele desfez de todas as 2, tá bom? Então, o que aconteceu? Deus rejeitou Saul como rei. Deus deu 2 oportunidades para o Saul, mas o Saul desfez, né? Então, na segunda oportunidade, Deus rejeitou Saul como rei. Deus mandou que Samuel ungisse outro como rei de Israel. Só que o que aconteceu? O Samuel, mesmo Deus ele rejeitando Saul, o Samuel ele insistiu em continuar orando por Saul. Ele achando, não sei, talvez ele deve ter achado que Deus iria mudar de ideia, né? Porque Samuel gostava de Saul, né? Então o Samuel ele insistiu em ficar rogando pela vida de Saul, tendo dó de Saul, né? E Deus deu uma bronca em Samuel, né? Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim, ó, 1 Samuel 16, 1, diz assim, ó: E disse, pois, o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, né? Agora vá, enche a tua vasilha com azeite e vá à casa de um homem chamado Jessé, o belemita, pois dentre seus filhos tenho escolhido um rei. Então Deus deu uma bronca no Samuel, falou para ele assim: até quando você vai ficar insistindo com Saul, sendo que eu já rejeitei ele, sendo que eu já não quero ele mais como rei? Por quê, meu amigo e minha amiga? Será que Deus foi cruel? Claro que não. Deus deu 2 oportunidades para Saul. Só que Deus ele nunca viu no coração de Saul, vamos assim dizer, um arrependimento. Então Deus rejeitou, né, o Saul como rei. Só que o Samuel ele não aceitou, mesmo assim Deus rejeitando, Samuel continuou insistindo por Saul. E que lição que nós aprendemos hoje? Como tem pessoas que estão insistindo naquilo que Deus não quer para ela. É verdade. Como existem pessoas nesse mundo, talvez você que me assiste nesse momento seja uma dessas pessoas, que a resposta de Deus para você já foi não, e você fica insistindo, querendo arrancar de Deus um sim. Meu amigo e minha amiga, eu já falei através de uma outra mensagem, de um outro vídeo, que aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus falou, não tem como mudar. Aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já decretou, ele não muda. O que está escrito não pode ser mudado. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, passarão-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam, ou seja, o que Deus falou está falado. Então não adianta a pessoa querer arrancar de Deus um sim, se ele falou não. E às vezes tem pessoas que estão assim, elas estão tentando arrancar de Deus aquilo que ele não quer para ela, aquilo que ele já rejeitou. Quantas pessoas que têm insistido num relacionamento que Deus já mandou a pessoa pular fora dele, que Deus já mandou a pessoa largar a mão desse relacionamento, porque não vai dar futuro.
Aí a pessoa continua insistindo. Quantas pessoas que estão insistindo num erro, no pecado, que Deus já falou para a pessoa, né, para ela parar de fazer esse tal erro, para ela parar de cometer esse tal erro. Mas às vezes a pessoa, ela continua insistindo. Então, a lição de hoje é: não fique insistindo naquilo que Deus não quer para você. Se Deus falou não para você, meu amigo e minha amiga, aprenda a aceitar o não de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que elas estão acostumadas só a ouvir o sim. Só o sim, o amém, glória a Deus. É claro, né? É gostoso você ouvir o sim. É gostoso quando a resposta é sempre sim. Mas Deus também fala não. Em Apocalipse diz que Deus, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a Bíblia diz que a porta que Ele fecha também ninguém abre. Ou seja, Deus Ele não abre portas somente, Deus também fecha. E se Ele fecha, não é para o seu mal, é para o seu bem. Se muitas das vezes aquilo que você quer, Deus tem falado não para você, é porque Deus quer o seu bem. É porque Deus sabe que lá na frente isso vai prejudicar você. Então, meu amigo e minha amiga, não seja uma pessoa teimosa. Não seja uma pessoa rebelde. Não insista naquilo que Deus não quer. Se Deus falou para você não, acabou. Bola para frente. Às vezes tem pessoas que Deus tem muito mais para ela, né? E ela fica insistindo naquilo que Deus não quer. Por exemplo, Deus ele já tinha rejeitado o Saul como rei. Mas Deus ele tinha um rei melhor do que o Saul. Ou seja, Deus iria ungir como o Davi como rei. Que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração dele. Segundo o coração de Deus. Ou seja, Deus ia colocar um rei muito melhor do que Saul em Israel. Meu amigo e minha amiga, por que você fica insistindo naquilo que Deus não quer para você? Sendo que Deus tem o melhor para você. Sendo que Deus tem para você, além daquilo que você imagina, é o que Deus tem para você. E pode ter certeza que sempre vai ser o melhor. Tá bom? Então eu quero que você fique com essa palavra, uma palavra rápida, simples, mas compartilhe essa mensagem e assista quantas vezes for preciso. Tá bom? Mas a lição de hoje é: não insista naquilo que Deus não quer para você. Tá bom? Forte abraço e até uma próxima oportunidade.